Paz do Senhor Jesus, igreja, uma boa noite a todos. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Que bom, graças a Deus, né? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos, não é verdade? Na casa do Senhor, né? Para ouvirmos a palavra de Deus e guardar no nosso coração, não é verdade? Porque a gente deve muito se revestir da palavra do Senhor Jesus, porque sem esse revestimento nós somos muito vulneráveis. Então devemos estar revestidos da palavra do Senhor, com a armadura de Cristo, pois o inimigo está ao nosso derredor, ungindo como leão. E se não estivermos revestidos da palavra do Senhor, se tornamos uma presa fácil, não é verdade, meus irmãos? Então que a gente venha sempre buscar a palavra do Senhor Jesus, para que a gente venha ser revestido por ela e dar seguimento na nossa caminhada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coloque a mão no coração, meus irmãos. Senhor Jesus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez, meu Pai, nessa noite maravilhosa, abençoada. Te agradecemos, Senhor, pois não éramos merecedores de estar aqui na Tua casa, na Tua presença, meu Pai. Mas o Senhor nos escolheu e por isso estamos aqui, Senhor Jesus. E graças Te damos por isso, meu Pai, pois sem o Senhor não somos nada. Então Te agradecemos, meu Pai, por essa glória maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, de estarmos aqui presentes na Tua casa, reunidos com os irmãos, meu Pai. Oh Deus, só temos gratidão a Te dar, Senhor Jesus, pois outrora éramos desvalidos, éramos pessoas que não tínhamos nenhum futuro à nossa frente, mas o Senhor disse: esses aqui são meus escolhidos. E por isso estamos aqui, meus irmãos, nessa noite, para a honra e glória do santo nome de Deus. Amém? E graças a Deus. Adore o Senhor Jesus, meus irmãos. Glória Te damos, meu Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, pois só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, somente a Ele, meus irmãos. Seja a glória, seja o domínio. Glória Te damos, Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos, ao que estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Aleluia, Senhor Jesus. Seja a Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Sim, meus irmãos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, aleluia, meus irmãos. Ao estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja louvor, seja seja glória, somente a Ele toda honra e toda glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, aleluia, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sim, meus irmãos, nós temos um poderoso Deus do nosso lado. Sabemos que a luta é constante, meus irmãos. O caminho é longo,
mas temos um Deus poderoso do nosso lado. Nós temos o Senhor dos exércitos lutando ao nosso lado, meus irmãos. Então que a gente venha se revestir cada vez mais da palavra do Senhor, para que os dardos inflamados que o inimigo lançar contra cada um de nós sejam bloqueados. Então te pedimos, meu Pai, nos fortalece cada dia mais com a Tua palavra, com a Tua presença, Senhor Jesus. Pois só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então vai de encontro a cada um, meu Pai, nessa noite. E fortalece aqueles que estão fracos, meu Pai. Restaura aqueles que aos olhos humanos não tem mais jeito, Senhor. Eu creio, meu Pai, que a vitória já está na mão de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, glória te damos, Senhor Jesus. Se derrame na presença do Espírito Santo, Ele está aqui presente, meus irmãos. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele estará presente. Ó Deus poderoso, ó Deus amado, Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui. Sim, meu Pai. A me ouvir, Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. sim, meus irmãos. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor Jesus. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Somente o Senhor. Que viemos adorar somente ao Senhor Jesus. Santo De Deus, sei que estás aqui a mim, e ouvir. mesmo sem nada falar, Tu já sabes o que vou pedir. Espírito O Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, Pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Sim, Espírito Santo, se apodera de cada um de nós. Quero mais de ti. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que
de ti. Sim, meus irmãos, coloque nas mãos do Espírito Santo todas as suas lutas, todos os teus dias. Coloque a sua vida nas mãos do Espírito Santo, meus irmãos, porque Ele vai interceder por ti. Ele vai levar até o Pai sua necessidade, sua preocupação. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor Jesus o sabe. Então entregue nas mãos dele, meus irmãos, pois sabemos que o dia a dia não é fácil. Temos um inimigo que vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, dia após dia. Então, meus irmãos, que a gente venha se fortalecer na presença do Senhor Jesus, que a gente venha ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que venhamos seguir nossa caminhada, meus irmãos, dia após dia, na presença do Senhor Jesus. Sabemos que não é fácil, há muitas pedras no caminho, meus irmãos, mas temos um Deus poderoso do nosso lado. Então entregue, meus irmãos, sua vida nas mãos do Espírito Santo. Muitas das vezes não precisamos falar, pois Ele já sabe o que vamos pedir, meus irmãos. Mas entregue, se entregue por inteiro ao Senhor Jesus, porque todas as coisas Ele fará na minha vida e na sua vida, meus irmãos. Então, meus irmãos, que venhamos nos fortalecer cada dia mais na presença do Senhor. E aquilo que você veio buscar hoje, aqui na casa do Senhor Jesus, Ele entregará a cada um de vós, meus irmãos. Então eu te peço, meu Pai, abençoa grandemente a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar, venha nos fortalecer, venha nos moldar, meu Pai. Pois sabemos, Senhor Jesus, que não é fácil. Que o inimigo prepara muitas armadilhas, Senhor Jesus, no caminho de cada um de nós. Sabemos disso. Por isso necessitamos, meu Pai, da Tua presença. Necessitamos do Teu Espírito para nos guiar, nos fortalecer. Ó Deus poderoso, eu te peço, abençoa grandemente a vida de cada um de nós que está aqui nessa noite. Que a vitória que eles necessitavam hoje está entregue em suas mãos, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que opera milagres, o Senhor é o Deus de maravilhas, meu Pai. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor vai onde nenhum pode ir, meu Pai. Então eu te peço, Senhor Jesus, abraça a cada um de nós, vai de encontro, Senhor Jesus, a nossos familiares, vai de encontro a cada um, e que o Espírito Santo venha fazer morada no coração de cada um de nós, que faça sua casa, sua morada, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, abençoa grandemente a vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória te damos, Senhor. Aleluia, meu Pai. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa. Você que vai nos acompanhar pelas redes sociais. Sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas Por mim, esperando estou por tempo agir. espere no agir do Senhor Jesus, meus irmãos. Vento de Deus sopra Em mim. Ó Deus poderoso, sei que tem ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. esperando Estou no seu agir. Vento de Deus sopra em mim. Quantos querem? Batiza, Senhor. Batiza-me com teu fogo. Batiza, Senhor Jesus. Batiza-me
Batiza com teu fogo, meu Pai. Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Glória te damos, meu Pai. Aleluia, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, meu Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Deus poderoso, vai de encontro a cada um de nós nesse momento, meu Pai. E batiza com o teu fogo, Senhor Jesus. Me esvazia de mim, Se esvazie de si mesmo, meus irmãos. me transbordar de ti. E se transborde da presença do Senhor. Os meus dias viverei Pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. me esvazia De mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Me esvazia de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Batiza, Senhor Jesus, com teu fogo, batiza cada um de nós. Com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Com teu fogo, com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Aleluia, meu Pai. Glória te damos, Senhor Jesus. Sim, meu Pai. Batiza cada um de nós com teu fogo.
com teu Espírito, Senhor Jesus. Que a gente venha se esvaziar de si mesmo e se preencher da tua presença, meu Pai. Oh Deus poderoso, glorificado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Como é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Sei que o Senhor está aqui fazendo maravilhas, operando milagres na vida do teu povo, meu Pai. Eu creio, Senhor Jesus. Abençoa grandemente a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus poderoso. Glória te damos, meu Pai. Aleluia, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos um louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser A Ti. Aleluia, meu Pai. Santo, santo é o Senhor. ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus. adoramos o Seu nome, Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. adoramos
o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Sim, meus irmãos, que a gente venha coroar ao nosso Rei Jesus, porque é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Somente Ele, meus irmãos. Que a gente venha permitir que Ele faça morada no coração de cada um de nós, e que essa morada esteja limpa, esteja preparada para Ele, meus irmãos. Que não esteja de qualquer jeito, de qualquer forma, mas que Ele se sinta em casa, que Ele faça morada no coração de cada um de nós e permaneça para sempre, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Oh, aleluia, meus irmãos. Glória te damos, meu Pai. Oh, Deus poderoso. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Ouça a voz que vem do coração de Deus, meus irmãos. E em tempos De guerra, nunca pare. pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, determina sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Não desista, meus irmãos. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem
bênção de Deus. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. não baixe A guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, determina sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sim, meus irmãos, em tempos de guerra, que a gente nunca venha parar de lutar. Não devemos baixar a guarda jamais, meus irmãos, pois temos um inimigo aí fora, mas temos um Deus poderoso, porque maior que está conosco do que está com eles. Mas que a gente venha lutar, nunca baixar a guarda, sempre se fortalecer. Sabemos que não é fácil, meus irmãos, mas devemos lutar e seguir nossa caminhada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. O louvor, ele penetra profundamente no coração da gente, né, meus irmãos? Penetra sim, desde que você esteja um coração aberto para isso também, não é verdade? É. O louvor é muito importante na nossa caminhada, porque ele nos dá força também, não é verdade? A palavra nos fortalece e o louvor também, eu creio, não é verdade, meus irmãos? Por isso é muito bom a gente estar sempre louvando e agradecendo a Deus, não é verdade? Porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Não é verdade, meus irmãos? Então que a gente venha sempre lutar, não baixar a guarda jamais, pois temos um inimigo aí poderoso, que por nossas forças nós não íamos conseguir vencer. Não íamos. Mas nós temos um Deus poderoso, que é o Criador de tudo, do nosso lado. Não é verdade, meus irmãos? Então que a gente venha lutar sempre ao lado do Senhor Jesus, que a vitória é certa. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos podem sentar. Vamos aqui em Efésios 6. Efésios 6. Todos encontraram, meus irmãos? Efésios 6. Tem uma Bíblia para o nosso irmão lá? Uma Bíblia? Tem uma Bíblia disponível? Para ver? Lá no final. Efésios 6, capítulo 1. Aliás, versículo. Efésios 6, 1, tá?
Perdão, meus irmãos, que eu me embaracei todo aqui agora. Capítulo 6, versículo 1. Isso mesmo. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, hoje a gente vai falar muito sobre obedecer a palavra. E esse obedecer, meus irmãos, que a gente vem fazer para Deus, não é verdade? E não para homens. Não para homens, meus irmãos, porque se a gente fizer com a intenção de que homens vejam o que a gente está fazendo, infelizmente a gente está perdendo o nosso tempo, não é verdade? Infelizmente. Mas que a gente vem, tudo que a gente vem fazer, meus irmãos, que a gente vem fazer para Deus, não é verdade? Então hoje a gente vai falar nessa palavra. E também vamos aprender a nos fortalecer com a armadura de Deus. Porque o inimigo está aí, ungindo como leão, não é verdade, meus irmãos? Está lançando dardos para tudo quanto é lugar. Mas a gente, estando protegido pela armadura de Deus, esses dardos vão cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, coloquem a mão no alto da Bíblia. Senhor Jesus e meu Pai, te pedimos, Senhor Jesus, que essa palavra venha nos fortalecer, nos guiar, nos edificar, Senhor Jesus, para que venhamos ter mais sabedoria em Cristo, não por nossas forças, mas a sabedoria que vem do alto, que venha para nos fortalecer, meu Pai. Então te pedimos grandemente, Senhor Jesus, que essa palavra de hoje fique gravada na tábua do coração de cada um de nós que está aqui presente nesse momento. E também aqueles que venham assistir futuramente pelas redes sociais, essa palavra venha para edificar cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos aqui, 6:1, né? Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, meus irmãos, que a gente venha obedecer a palavra do Senhor, né? Obedecer a direção que vem do alto. Através do nosso pastor, Deus usa ele para nos dar a direção, né? Que a gente venha obedecer a direção que vem do alto. Não é verdade? Porque isso não é em vão. E é um dos primeiros mandamentos, não é verdade? Honrar teu pai e tua mãe. Hoje, quem é nosso pai na fé? Não é verdade? Nosso pastor e nossa missionária são nossos pais na fé, não é verdade, meus irmãos? Né? Então que a gente venha obedecer, né? Não para que eles vejam, não, mas para que Deus venha se agradar dessa obediência. Amém, meus irmãos? Porque se você fizer para homens, você vai estar perdendo seu tempo. Não é verdade? Se você estiver fazendo para homens, a obediência seja só para homens, você não vai muito longe. Você vai dar alguns passos e vai voltar para trás. Não é verdade, meus irmãos? Porque somente aqueles que estão de coração aberto, estão debaixo da palavra, é que vão seguir a caminhada. Esses outros não vão, infelizmente. Porque se eu fizer uma coisa para a obreira ver, ou para o obreiro ver, que galardão eu vou ter nisso, não é verdade? Nenhum. Nenhum galardão. Mas se eu fizer para Deus ver, de todo o coração, sim, vou ter uma grande recompensa lá na frente. Infelizmente, meus irmãos, muitos não pensam dessa forma, não é verdade? Ou não estão abertos, de coração aberto para ouvir a palavra e guardar. Infelizmente. E eles ficam para trás. A queda é certa. E talvez não se levantem mais para dar seguimento na caminhada. Portanto, meus irmãos, aquele que está de pé, que cuide para não cair, não é verdade? Para que não caia.
Infelizmente, meus irmãos, a gente vê e ouve certas situações, vamos dizer assim, que nos deixam tristes. Nos deixam tristes. Com o coração apertado. Mas infelizmente, somos seres humanos e eu não posso fazer nada por você, nem você por mim. Somente Deus, não é verdade, meus irmãos? Infelizmente, o que a gente tem que fazer é orar sempre. Buscar mais e mais. Para que a gente venha se fortalecer. Cada dia mais. Porque o inimigo está por aí, rondando, ungindo como leão. Procurando uma presa, uma brecha, pequena brecha. Que você der e o inimigo se apossar do seu coração, meus irmãos. O negócio fica complicado. Então que a gente venha se blindar cada dia mais em cima da palavra do Senhor. Que a gente venha nos fortalecer sempre. Não dá ouvidos aos dados informados que o inimigo está lançando. E somente em Cristo Jesus é que nós vamos vencer essa luta, meus irmãos. Somente. Somente. Infelizmente, meus irmãos, acontecem coisas que a gente fica até surpreso, não é verdade? Muito surpresos, tristes por ter acontecido, né? Mas aquele que está fazendo para homens, infelizmente ele vai cair. Infelizmente. Ele não vai seguir muito longe. Então, meus irmãos, que a gente venha nos fortalecer mais ainda, cada dia mais. A obreira é difícil, sim, é difícil. Mas coloque nas mãos do Senhor Jesus sua vida por completo. Que Ele vai te guiar. O Senhor Jesus vai guiar, o Espírito Santo vai fortalecer. Se permita que Ele faça morada no seu coração. Para que você venha seguir sua caminhada em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E esse é um mandamento muito importante, né? Obedecer ao pai e à mãe, não é verdade? Você terá uma grande recompensa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui no 3, não é isso? Para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Olha só, meus irmãos. Aquele que honra teu pai e a tua mãe, ele vai bem, né? E diz aqui, né, que ele terá longa vida sobre a terra. Porque quem honra será honrado. Não é verdade, meus irmãos? Aquele que honra o pai e a mãe será honrado. Não é verdade? Então que a gente venha honrar nosso pai aqui na terra e principalmente lá do céu. Você honrando ele, você vai ter um galardão que você não vai, nem nos seus melhores sonhos você vai conseguir ver o tamanho da grandeza do galardão que terá para você. Não é verdade, meus irmãos? Isso é muito importante, meus irmãos. E a gente só vai conseguir em Cristo Jesus. Pelas nossas forças, não vamos conseguir. Não. Que a gente venha, meus irmãos, lutar. Igual o louvor que passou há poucos minutos, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Porque desistir, meus irmãos, é muito fácil. Desistir é muito fácil. Mas só vai ter a vitória aqueles que perseverar até o fim. Esses sim terão a vitória. E os que ficaram para trás, meus irmãos, só Deus para ter misericórdia deles. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas das vezes, né, meus irmãos, a gente passa por disciplinas, né? Mas, meus irmãos, tudo isso é pelo amor. É pelo um bem maior.
Não é verdade? É pelo bem maior, meus irmãos. Pode ter certeza. Às vezes a disciplina machuca, sim, machuca. Mas quando você estiver mais na frente, você vai ver, aquela disciplina, hein? No momento não me agradou muito. Mas foi através dessa disciplina que hoje eu estou aqui. Não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus. Que muitas das vezes a disciplina ela vem para pegar o caboclo e torcer o couro dele mesmo. Não é verdade? Mas é pelo bem maior, meus irmãos. E aqueles que não aceitam a disciplina, querem fazer por vontade própria, isso não vai dar certo. Qual é o pai, né, que está vendo o filho fazendo uma coisa errada e não vai discipliná-lo, não é verdade? Mas é por amor. É por amor, meus irmãos, essa disciplina. Não é para julgar, não é para condenar, não, é pelo amor. Agora, se você não der disciplina, pode ter certeza que a queda é certa. Não é verdade? Você vai pagar o preço por isso, não tenha dúvida. Você vai pagar o preço. Infelizmente. A disciplina é dolorida. A gente disciplina o filho da gente, né? Os irmãos aqui que têm filhos, né? Às vezes até dói no coração da gente pelaquela disciplina que a gente vai dar, não é verdade? Dói um pouquinho, mas é pelo um bem maior. Não é verdade, meus irmãos? É pelo um bem maior. Porque se a gente não disciplinar e não ser disciplinado, fazer de qualquer jeito, não vai dar certo. Já imaginou nós, com nossos filhos, um exemplo? Deixar fazer o que quiser e não discipliná-los? Como seria, não é verdade? Como seria? Ia virar uma bagunça, não é verdade? Só Deus sabe como que seria a vida, vamos dizer assim, né? O mundo já está do jeito que está, não é verdade? E se a gente não tentar, né, colocar as coisas no seu devido lugar, né? Como seria? Por isso, meus irmãos, que a gente venha ver a disciplina não como um castigo, não, mas como um benefício para nossas vidas. Amém? Amém, meus irmãos? Com benefício, né? Que a gente vai aprendendo. Muitas das vezes a gente também comete alguns deslizes, né? Opa, por aqui eu já não vou mais. Eu tomei um puxão de orelha, eu vou mais não, fazer isso não, de jeito nenhum. Não é verdade, meus irmãos? Então que a gente venha absorver de uma forma agradável, não é verdade? Às vezes dói, sim, dói, mas é pelo um bem maior, não é verdade? Então que a gente venha ver a disciplina, na verdade, né? Não como um castigo, não, mas como uma direção. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos aqui no 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, com Cristo. Não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, meus irmãos, que a gente venha, né? Tudo que for fazer, não fazer para homens. Para homens ver, não vai adiantar. Mas fazer como se fosse para Cristo, não é verdade? Fazer como se fosse para Cristo. Porque, meus irmãos, a gente fazendo com amor as coisas, né? Pode ter certeza que você terá uma vitória brilhante em sua vida. Hoje mesmo, meus irmãos, vou falar a verdade para vocês, eu estou só a carcaça aqui, só pela misericórdia de Deus, acreditam? Ontem a gente saiu da igreja aqui, 2 da manhã? Quase? Por aí, né? Quase 2 horas da manhã a gente saiu daqui ontem. Né? E hoje fui trabalhar, cheguei em casa só o caco. Mas estou aqui, graças a Deus, não é verdade? Estou aqui, graças a Deus, e parece que Deus me restaurou. Vocês acreditam, meus irmãos? Querido, não foi uma disciplina, não é verdade? Porque se fosse eu dizer, hoje eu vou tirar um cochilo nos braços do sofá. Não é verdade? Mas não, graças a Deus estou aqui, né? Fácil não é. Não foi. Chegar até aqui não foi fácil não hoje, meus irmãos. Não foi. Mas Deus renova, Ele restaura, não é verdade?
A disciplina, ela traz galardão na vida de cada um de nós, não é verdade? E fazer com amor, sempre. Não para os olhos humanos ver, não. Porque não vai trazer benefício algum, não é verdade? O que eu posso fazer por você e você por mim? Um exemplo, né? Em termos de cansaço físico e tudo mais. Somente Deus para restaurar, não é verdade, meus irmãos? Né? Então isso é muito importante. E Deus parece que na hora do louvor, Deus foi, sabe, tirando aquele cansaço. E eu digo, oh, glória. Glória a Deus por isso, não é verdade, meus irmãos? Porque é luta. Mas é igual o louvor falou, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, né? Nunca pare de lutar. Amém, meus irmãos? Amém? E a gente tem que fazer de coração, né? Diz aqui, né? Venha fazer de coração. 7, né? Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Né, meus irmãos, que a gente vem fazer de coração, de boa vontade, né? Servindo ao Senhor, né? Não para homens, porque se for para homens a gente não vai ter galardão algum, né? Mas se a gente fizer de coração para o Senhor Jesus, pode ter certeza que a palavra de Deus ela não cai por terra. Glória a Deus. Vamos aqui no 8, né? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então aquele, meus irmãos, que faz uma coisa boa, ele vai ter uma volta boa. Vai ter uma boa colheita, não é verdade? Vamos dizer assim. Você faz uma coisa boa de coração, como se fosse para o Senhor Jesus, pode ter certeza que isso vai retornar para você. Agora, se eu fizer para homens, está vendo isso aí, que retorno eu vou ter? Não é verdade? Nenhum. Não vou ter nenhum retorno. Não. Infelizmente não. E a palavra diz aqui, quer seja servo, quer seja livre. Independente se você é servo ou livre, faça de coração. Não para agradar homens, não. Mas faça de coração. E é em tudo, meus irmãos, é em tudo. É em nossa casa, em nosso trabalho, é aqui na casa do Senhor. Fazer sempre para o Senhor, de coração, não é verdade? De coração aberto. Porque você fazendo de coração aberto, pode ter certeza que o Senhor vai se agradar disso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há exceção de pessoas. Então, meus irmãos, para o Senhor não há exceção de pessoas. Não há. Não há branco, não há negro, não há rico, não há pobre. Não. São todos iguais. Porém, tem os que buscam de coração e os que não buscam. Só buscam para olhos humanos ver. Tem essa diferença. Somos iguais, sim, mas temos essa pequena diferença. Daqueles que buscam de coração e daqueles que não buscam de coração. Porque por palavras, né, meus irmãos? Como se diz o ditado, né? Até papagaio fala, não é verdade? Até papagaio fala. Mas nós, meus irmãos, nós estamos aqui hoje na presença do Senhor Jesus, é porque Ele tem algo bom na nossa vida para nos entregar. Pode ter certeza. E hoje você recebeu essa vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Pode ter certeza disso. Amém? E aqui no 10, meus irmãos, olha só. A armadura de Deus. Diz aqui nesse pequeno título, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, meus irmãos, que a gente venha, né, se fortalecer
na força do Senhor e no seu poder. Porque somente o Senhor Jesus é que pode operar milagres e maravilhas nas nossas vidas. Somente Ele. Homem nenhum não pode. Ele vai onde nenhum outro pode ir. Então, meus irmãos, que a gente venha se fortalecer cada dia mais na presença do Senhor. Sabemos que não é fácil, sim, sabemos. Somos pecadores? Somos pecadores. Mas a palavra aqui é bem clara. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Seres fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, meus irmãos, que a gente venha se revestir da armadura de Deus, para que tenhamos e venhamos ficar forte contra as ciladas do diabo. Porque o inimigo está armando cilada em todo lugar, meus irmãos. E a gente tem que ser vigilante, muito vigilante, e se revestir da armadura de Deus. Porque somente revestidos da armadura de Deus é que a gente vai vencer essa batalha. Meus irmãos, o inimigo não brinca em serviço. Não brinca. Se a gente não tiver revestido a palavra com a armadura de Deus, a gente pode não resistir. Porque ele está lançando dardos inflamados para tudo quanto é lado, meus irmãos. Tudo quanto é lado. Então que a gente venha se fortalecer sempre na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. 12, né? Porque a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, meus irmãos. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Que a gente vê, meus irmãos, né? Que a gente venha estar tomando, né? A armadura de Deus. Para que no dia mau a gente tenha como combater o inimigo. Porque o dia mau virá. Sempre vem. Para todos, né? Mas se a gente está com a armadura do Senhor Jesus e Ele está conosco, vai ser só mais um combate. Porque a vitória é certa. Amém, meus irmãos? Vai ser só mais uma luta, somente. Não vai nos abalar em nada. Porque vamos permanecer inabaláveis. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos aqui no 14 para encerrar, meus irmãos. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Que a gente vê, meus irmãos, está com o escudo da fé sempre apostos para o combate. É necessário, meus irmãos, é necessário. É necessário. Porque a palavra diz, né? Que os dardos inimigos vão estar sendo lançados. Mas a gente com o escudo da fé é que vamos poder combater esses dardos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui no 18, né? 18? 17? 17, né? Perdão, meus irmãos, aqui.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, meus irmãos. A espada, né? A espada. Então, se você está revestido com capacete, com escudo e com a espada, você está ali preparado. Agora, se você tiver, como se diz na minha terra, panguando, né? Panguando quer dizer que o cara está meio à toa na vida, vamos dizer assim, né? Não é verdade? Na minha terra o cara vê o caboclo assim meio... Ó, fulano está panguando ali. Não é verdade? Faz sentido, não é verdade? O cara está ali meio à toa, olhando para o nada, vamos dizer assim. Qualquer coisa que vier nele vai atingir. Não é verdade? Mas se você está aqui, capacete, escudo e espada, o inimigo vai olhar assim e diz, ali eu não vou não. Vou não. Porque se eu chegar ali eu vou... Vai ter troco, vamos dizer assim. Não é verdade? Então, meus irmãos, que a gente venha sempre estar revestido, né? Com a armadura de Cristo. Porque somente assim iremos vencer os dardos inflamados do inimigo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, essa foi a palavra de hoje. Que ela venha para nos fortalecer, nos guiar, né? E nos dar sabedoria para a gente lutar dia após dia. Amém, meus irmãos? Amém? Que a gente venha ter sabedoria, né? Em cima dessas palavras que foram passadas hoje, né? Porque, meus irmãos, a luta é constante. Pode ter certeza. É dia após dia. O inimigo não dorme. Não. Então que a gente venha estar sempre revestido na palavra do Senhor. Porque somente revestidos na palavra é que poderemos combater esse combate. Amém, meus irmãos? E que a gente venha sempre, sempre buscar cada vez mais. Não dá brecha para o inimigo, não. Não dê brecha para o inimigo, meus irmãos. Não dê. Porque o inimigo, se você der uma pequena brecha, ele vai lançar um dardo. Se você não estiver preparado, esse dardo vai fazer um estrago tremendo na sua vida, meus irmãos. Vai fazer, pode ter certeza. E talvez não tenha mais volta, infelizmente. Então que a gente venha lutar sempre com o escudo da fé, a armadura de Cristo, com a palavra que é a espada, para que venhamos ter um bom combate. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem de pé e glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, foi por Deus mesmo, que logo cedo eu estava com dor de garganta, que só pela misericórdia, viu? Precisei tomar até um remédio quando cheguei, acredita? E agora está até mais ou menos. Deus vai restaurando, não é verdade? Vai restaurando, né? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos honrar a casa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, é muito importante a gente vir, estar sempre, né? Honrando a casa do Senhor Jesus, né? Sempre honrando a casa do Pai. Porque a gente honrando a casa do Pai, Ele vai nos dar honra também. Não é verdade, meus irmãos? Né? Ele não necessita, não, de nada. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Mas a casa do Pai, sim, necessita. A casa dele necessita, né? Necessita da manutenção, pagamento do aluguel, uma água, uma luz, internet e tudo mais. Para manter de portas abertas, não é verdade, meus irmãos? É necessário, né? Através da porta da casa do Senhor estando aberta, muitas vidas são restauradas, não é verdade, meus irmãos? Muitas. Porque todos nós aqui fomos resgatados e restaurados pelo Senhor Jesus. Não é verdade? Se não fosse a casa do Senhor, onde nós estaríamos agora? Só Deus sabe. Talvez não estaríamos vivos. Essa é a verdade. Amém, meus irmãos? Amém? Então levante para o alto seu dízimo, sua oferta, suas mãos. Senhor Jesus e meu Pai, abençoa grandemente, Senhor Jesus, a vida de cada um que está aqui nessa noite.
E também abençoa a vida daqueles, meu Pai, que não puderam vir. Eu te peço, Senhor Jesus, honra eles, meu Pai, que eles vão honrar a Ti também, Senhor. Então abençoa grandemente a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Venham todos receber a unção na palma da mão, aqueles que trouxeram a oferta, aqueles que também não trouxeram. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Ele opera milagres, eu acredito. Ele pode mudar sua história, eu acredito. Faz de você um vencedor, eu acredito. Ele é o Salvador. Glória, a Ele toda a glória. Glória, a Ele toda a glória. Amém? Glória. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, amanhã, quinta-feira, né? Estamos no propósito, na campanha, né? Do pão e da água, não é verdade? Já são o terceira, né? Terceira quinta-feira, não é isso? Desse propósito, né? Aqui em Êxodo 23, 25, diz assim: servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, que a gente venha, né? Estar presente amanhã na casa do Senhor Jesus, né? Para ter mais essa bênção nas nossas vidas, amém? Né? Igual a palavra falou, né? Obedecer, não é verdade? Obedecer, né? Que obedecendo, teremos vitória lá na frente, em nome do Senhor Jesus, né? Então amanhã temos culto às 8 da manhã, né? Às 3 da tarde e às 7:30 da noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Que a gente venha, né, meus irmãos, estar aqui na casa do Senhor, porque é o melhor lugar que a gente pode estar, é na casa do Senhor, e reunidos com os irmãos na mesma fé, não é verdade? Que a gente venha perseverar, lutar sempre. Não saiu aqui da minha cabeça, né? Nunca parar de lutar, não é verdade? Esse louvor ficou gravado aqui, né? Que nós estamos em tempos de guerra, então que a gente não venha parar de lutar, não é verdade? Perseverar sempre, buscar, porque pode ter certeza, a gente buscando, perseverando, a vitória é certa. Amém, meus irmãos? Amém? Às vezes a gente pode pensar que está demorando, mas não é no nosso tempo, né, meus irmãos? Não, é no tempo do Senhor. Porque se fosse no nosso tempo, talvez nem prestaria, não teria nem graça, vamos dizer assim, né? Eu quero isso, instalava o dedo da conta. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então que a gente venha buscar, perseverar, lutar. Amém, meus irmãos? Porque fácil não é, não. Mas só vai ter a vitória aqueles que for até o fim. Glória a Deus. Aqueles que for até o fim, esses terão vitória. Não é verdade? Aqueles que ficar para trás, só a misericórdia de Deus. Não é verdade, meus irmãos? Amém? Meus irmãos, vão para casa. Então levante todos os seus pertences. Que ao vivo é assim mesmo, sabe, meus irmãos? De vez em quando dá uma bugada aqui na mente do obreiro aqui, eu tenho que, né? Pedir um socorro, né? Tem que pedir um socorro, né, meus irmãos? Né? Que é tanta coisa que só pela misericórdia de Deus, viu? Que a luta é grande, meus irmãos. Eita Deus. Amém, meus irmãos? Senhor Jesus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa noite maravilhosa na tua casa, na tua presença, Senhor Jesus. Oh Deus, só o Senhor mesmo para operar essa maravilha nas nossas vidas, Senhor. Porque cansaço, desânimo, ficou tudo para trás, meu Pai. Porque o Senhor restaura, o Senhor purifica. Então, Senhor, eu te peço, leva todos para casa, guardados e protegidos, meu Pai. Livrados de todo mal, de todo perigo.
Os livra do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário, do acidente, meu Pai. Levam todos para casa guardados e protegidos. E abençoa e consagra os seus pertences, meu Pai. A chave do carro, a carteira, o celular, a chave da casa, bolsa, fotografia. Tudo que está erguido para o alto, meu Pai. Então eu te peço, meu Pai, abençoa grandemente a vida de todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus, meus irmãos, estão dispensados da casa do Senhor, mas não da sua presença. Glória a Deus.